Olá, caríssimos. Meu nome é Rogério Costa, eu sou professor de matemática aqui do curso Ex-ENEM. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de análise combinatória. Na aula anterior, nós iniciamos o curso de análise combinatória tratando do tema princípio fundamental da contagem. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar o tema iniciando arranjo simples. Para que a gente possa entrar nesse tema, precisamos de uma ferramenta, um instrumento muito utilizado na análise combinatória, que é o fatorial. Portanto, iremos iniciar nossa aula falando sobre fatorial. E logo em seguida, entraremos no tema arranjo simples. Então, solta a vinheta. O fatorial, ele é um instrumento muito utilizado, é uma ferramenta muito utilizada nesses problemas relacionados à contagem que envolve a análise combinatória. É a partir da ferramenta do fatorial que a análise combinatória ela sofre uma cisão, ela sofre uma divisão. A partir do fatorial, nós vamos ter a análise combinatória sobre dois olhares: os problemas relacionados a arranjo e os problemas relacionados à combinação. Qual a diferença entre eles? E qual a importância de um candidato saber essa diferença na hora que enfrenta uma questão de análise combinatória? Nós vamos nessa aula entrar na análise combinatória já estudando esta cisão, problemas relacionados a arranjo, problemas relacionados à combinação. Qual é a diferença? Disse que um problema é arranjo quando, no processo de contagem, no cálculo de possibilidades do evento, leva-se em consideração a ordem de retirada dos elementos de um conjunto. E chama-se combinação quando essa ordem é irrelevante, ou seja, quando, mesmo eu alterando a ordem dos mesmos elementos, eu não tenho uma formação diferente. Vamos citar um exemplo. Suponha que eu tenha 5 pessoas disputando uma corrida. E essas pessoas irão disputar as 3 vagas do pódio: primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, medalha de ouro, prata e bronze. Vamos supor que o A foi o primeiro lugar, o B o segundo e o C o terceiro. Então, das 5 pessoas, essas 3 ocuparam essas posições. Se num dado momento houver uma inversão, o primeiro lugar não for o A, o primeiro lugar for o B, o segundo lugar o A e o terceiro o C, mesmo havendo os mesmos 3 elementos no pódio, a simples mudança de posição acarreta uma formação diferente. Nesse caso, diz-se que o problema é arranjo. Por quê? Porque a ordem dos elementos ela é muito importante, ela caracteriza uma formação diferente. Agora vamos pegar uma outra situação também com 5 pessoas, aonde agora eu vou escolher 3 pessoas para uma viagem. Aí eu escolho a pessoa A, a B e a C. E num dado momento alguém diz: não leva A, B e C. Leve a C, a B e a A. Ora, você começa a perceber que a alteração dos mesmos elementos não vai fazer a menor diferença. Tanto faz eu levar A, B e C, C, B e A, B, C e A, continuarão indo as mesmas pessoas. Nesse caso, eu tenho um problema relacionado à combinação, porque a ordem não é importante. Esse é o grande ponto de partida. E hoje nós vamos estudar o arranjo, aquelas situações de análise combinatória em que a ordem é importante. Mas para começar, nós vamos estudar um instrumento matemático que vai nos dar suporte para o cálculo do arranjo propriamente dito, que é o fatorial. Vamos iniciar a aula falando sobre fatorial e logo em seguida falaremos sobre arranjo. Então vamos começar a aula de hoje apresentando a definição dessa ferramenta matemática chamada fatorial. Fatorial é uma ferramenta matemática muito utilizada para simplificar as operações com análise combinatória. Seja um número natural, n maior ou igual a 2, define-se fatorial de n e representa-se por n, ponto de exclamação, que é a simbologia do fatorial, por meio da relação n fatorial é igual a n, que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3, e esse produto se estende até 1. Exemplo:
quanto é o fatorial de 4? O fatorial de 4 é o produto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui o fatorial de 6. Vou fazer aqui ao lado. Quanto seria o fatorial de 6? Ora, por definição, o fatorial de 6 seria então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse seria o fatorial de 6. Aí faríamos o produto 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 360 vezes 2, 720. Portanto, o fatorial de 6 seria 720. Essa é a definição do que seja fatorial de um número natural. Agora deixa eu apresentar para vocês algumas propriedades dessa ferramenta chamada fatorial que serão muito utilizadas durante o nosso processo de resolução de questões com análise combinatória. A primeira é essa aqui, ó. Fatorial de 7, já sabemos que é quem? 7 vezes 6 vezes 5, se quiséssemos continuar até 1. Mas eu posso parar um fatorial no meio de um termo antes de chegar em 1? Posso. Mas aonde eu parar, se ainda não cheguei até 1, aonde eu paro, eu coloco o símbolo do fatorial. Por exemplo, quanto é o fatorial de 7? O fatorial de 7 é 7 vezes 6 vezes 5. Se eu quero parar no 5, 5 fatorial. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Quanto seria o fatorial de 4? Ó, o fatorial de 4 seria 4 vezes 3. Ah, mas eu quero parar aqui. Então, se você quer parar antes do 1, você coloca a simbologia de fatorial. Ok? Daqui a pouquinho, vamos resolver algumas questõezinhas simples de divisão de fatorial e a gente vai verificar a aplicabilidade, a importância da aplicabilidade dessa propriedade de parar o fatorial antes de chegar a 1. Por hora, vamos dar duas definições que também são muito úteis. Como o fatorial de um número é sempre definido para n maior ou igual a 2 e temos também como números naturais o 0 e o 1, qual seria o fatorial de 0? Qual seria o fatorial de 1? Considerando, mais uma vez, que por definição o fatorial de um número é sempre maior ou igual a 2 e o número é natural, então qual seria o fatorial desses dois valores que não estão abrangidos na definição do fatorial, que é o 0 e o 1? Então, por definição, tá aqui, ó, por definição, define-se que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. Então, quando precisarmos desses fatoriais, já sabemos qual vai ser o resultado dele por definição, ok? Vamos fazer agora uns exercícios simples de divisão de fatorial, que serão exercícios que nós vamos encontrar muito em questões relacionadas com a análise combinatória. Vamos para alguns exemplos. Agora, deixa eu mostrar para vocês a resolução de 3 questõezinhas bem básicas envolvendo divisão de fatorial. E aí tu vai me perguntar, pô, Rogério, por que tu vais apresentar divisão de fatorial e não uma outra operação envolvendo fatorial, como soma ou subtração? Eu vou te apresentar a divisão porque é esta operação que a gente vai precisar muito quando estivermos trabalhando nas resoluções das questões envolvendo análise combinatória. Então vamos a elas. Aqui eu tenho 9 fatorial dividido por 7 fatorial. Dica de prova: imediatamente faça essa aplicação quando você enfrentar questões relacionadas à divisão de fatorial. Sempre desmembre o maior valor do fatorial. O fatorial ele não é desmembrado, não é produto valor vezes o valor menos 1, menos 2. Então, comece sempre desmembrando o maior. Não importa se o maior está no numerador da divisão ou se o maior está no denominador da divisão. Sempre desmembre o maior até alcançar o menor. Vamos lá. 9 fatorial dividido por 7 fatorial. Eu vou colocar aqui a divisão e eu vou colocar aqui em cima 9 e 7. Quem é o maior? 9. Então, vamos desmembrar o 9. Como eu não vou mexer no 7, eu vou deixar o 7 aqui embaixo, ó. Então, eu vou desmembrar o 9. Quem é o 9 fatorial? 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Rogério, por que você está parando?
Por que você não continua até 1? Eu estou parando exatamente para que eu possa fazer esse corte com o de baixo. Por isso que a gente sempre desmembra o maior. Porque durante o processo de desmembramento, num determinado momento, ele vai alcançar o menor. Então, olha só, 9 fatorial dividido por 7 fatorial, não mexi no de baixo, ok? Não mexo no de baixo, desmembrei o maior, que é o de cima. Quando atingi o 7 fatorial, eu fiz o corte, resposta, então, 72. Vamos utilizar o mesmo raciocínio para fazer aqui esta letra B. 8 dividido por 10. Veja que agora o maior está no denominador. Então, eu não vou mexer no numerador. O numerador permanece, já que o maior está no denominador. Então, o que seria 10 fatorial? 10, 9, 8. Opa, para aqui porque atingiu de cima. Parou, você vai lá, faz o corte, resposta. Veja bem que agora sobrou no denominador. Então, em cima foi tudo cortado, fica 1. Embaixo, 90, resposta 1 sobre 90. Como você já pegou prática, vamos desmembrar aqui, ó. 10 vezes 5 fatorial dividido por 8 vezes 6 fatorial. Ora, nós temos aqui como valores elevados o 10 aqui em cima, que eu posso desmembrar e cortar com o 8. Ó, entre o 10 e o 8 eu posso desmembrar o 10. Vou desmembrar o 10, ó. 10 vezes 9 vezes 8. Vou parar aqui. Vou parar porque eu já vou cortar com 8 de baixo, ok? Ó. E aqui entre o 5 e o 6, eu não vou mexer no 5. Eu vou até mudar de corzinha aqui para fazer essa operação. Eu não vou mexer no 5. Eu vou desmembrar o 6. Vai ficar 6 vezes 5. Então, o que eu fiz agora? Entre o 10 e o 8, eu desmembrei o 10. Corto o 8 com 8. E no desmembramento entre 5 e 6, eu desmembrei o 6. Corto 5 com 5. O que sobrou lá em cima? Lá no numerador, me sobra 10 vezes 9. Lá no numerador, me sobra 90. E no denominador, me sobrou 6. 90 dividido por 6, resposta é 15. 90 por 6, resposta é 15. Então, você percebeu que é muito simples e fácil resolver divisão de fatorial. Desmembro sempre maior, não importa se ele está no numerador ou no denominador, até atingir o menor e faço a simplificação. Vimos lá no início da aula que a partir do momento que a gente se utiliza dessa ferramenta fatorial para resolver as questões de análise combinatória, ela entra no mundo da análise combinatória e produz um racha. As questões de análise combinatória passam a ser divididas em 2 grandes grupos, questões de arranjo e questões de combinação. Vimos lá no início que as questões de análise combinatória são classificadas como arranjo quando a ordem da escolha dos elementos ela é importante, ela é relevante. Eu tenho formação de grupos distintos a partir do momento que eu altero a ordem da escolha. Já nas combinações, não. Se os elementos escolhidos são os mesmos, então, independentemente da forma como eu os escolho, eu sempre tenho a mesma formação, eu estou diante de combinação. Vamos definir hoje o que seja arranjo, precisamente arranjo simples. Os arranjos podem ser subdivididos em 2 grupos, o arranjo simples e as permutações. Arranjo simples é quando eu trabalho apenas com parte do grupo que me é disponível. E permutação, quando eu trabalho com todos os elementos do grupo que me são disponíveis. Vamos para a definição de arranjo simples. Dados os n elementos distintos do conjunto A1, A2, A3, AN, elementos de um conjunto I, chama-se arranjo simples de P elementos de I para toda a sequência formada por P elementos distintos de I com P menor ou igual a N, definidas por. Então, tá aqui, ó. Arranjo de N P a P, N fatorial, N menos P fatorial. Vai ser muito melhor entendido quando nós formos para um exemplo prático. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem tranquilo. Suponha que eu tenha um grupo e esse meu grupo tenha um total de 6 pessoas. Esse meu grupo ele é composto
por 6 pessoas, ok? E essas 6 pessoas, eu quero escolher essas 6 pessoas para bater uma foto. Eu quero escolher apenas 3 dessas pessoas para bater uma foto. Quantas fotos distintas eu posso bater utilizando apenas 3 pessoas do grupo? Ora, a primeira análise que eu faço de imediato é: esta situação, ela é um arranjo ou uma combinação? A ordem da escolha é importante? Ora, vamos verificar isso? Se eu pego aqui, ó, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C e coloco exatamente nessas posições. Aqui eu tenho uma foto. Se eu alterar a posição, colocar no lugar do A o B e no lugar do B o A, se eu fizer esta alteração, eu teria uma foto diferente? Ou seja, eu tenho uma nova formação? Se sim, eu estou diante de arranjo. Se não, eu estou diante de uma combinação. Eu teria uma foto diferente? É claro que sim. Uma foto seria eu colocar na extremidade o A e o B no meio. Uma foto completamente diferente seria eu colocar o A no meio e o B na extremidade. Logo, como a ordem é importante, eu estou diante de um arranjo. Ok? Entendido o que é arranjo. Por que o arranjo é simples, Rogério, agora? O arranjo é simples porque eu estou trabalhando apenas com parte do grupo. Veja que eu tenho 6 pessoas, mas eu vou utilizar apenas 3 delas para bater a foto. Como eu estou utilizando apenas parte do grupo, esse arranjo é chamado de arranjo simples. Se eu trabalhasse com todos do grupo, esse arranjo era chamado de permutação simples. Então vamos aplicar a nossa equaçãozinha de arranjo para quantas possibilidades de fotos distintas eu teria? Ora, N é o meu total de pessoas. P, aqui ó, P são os elementos que eu vou tirar desse grupo maior. Então, eu quero tirar 3 pessoas. Então, o que eu estou querendo seria um arranjo simples de 6 tomados 3 a 3. Preste atenção que o N é 6 e o P, que é a quantidade de pessoas que eu estou escolhendo do grupo, é 3. Então, o que seria arranjo de 6, 3 a 3? Aplicando a nossa equaçãozinha de arranjo simples, N fatorial, 6 fatorial, N menos P, 6 menos 3 fatorial. Ora, em cima eu teria 6 fatorial, e embaixo eu teria 3 fatorial. Fazendo o desmembramento, como é que se faz o desmembramento? Acabamos de aprender, na divisão de fatorial eu desmembro o maior. Então ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 para sobre o 3 fatorial. Corta-se o 3 com 3, ok? Corta-se o 3 com 3 e eu teria 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Eu teria, então, 120 fotos diferentes. 120 fotos diferentes para fazer, tomando 6 pessoas, escolhendo 3 a 3. Num grupo de 6 pessoas, escolhendo 3 a 3 para uma foto, eu teria 120 fotos distintas. Agora, uma observação. Vamos aplicar o princípio fundamental da contagem que nós aprendemos na aula passada para resolver esta questão. Como você faria? Ora, era simples. Lembra que o princípio fundamental da contagem não era um princípio multiplicativo? Então, como você iria fazer? E preste atenção, como o resultado dá exatamente o mesmo. Ora, eu quero bater foto utilizando 3 pessoas do grupo. Então, como você iria fazer? Quantas possibilidades eu teria para escolher a primeira pessoa do grupo, esse elemento A? Aí você vai olhar para o teu grupo lá, né? O meu grupo tem quantas pessoas? 6. Teria quantas possibilidades de escolher? 6 pessoas. Então, eu teria uma das 6 possibilidades. Tá aqui, ó. Uma das 6 possibilidades. Você escolheu. Tá aqui, ó. 6. Pronto, preenchi a primeira vaga. Agora vamos para a segunda vaga. Quantas possibilidades eu teria para preencher a segunda, uma vez que a primeira já foi preenchida? Como você já escolheu uma pessoa para a primeira, sobram quantas possibilidades para a segunda? 5. Tá aqui, ó. Preenchida
a segunda vaga, quantas possibilidades para a última, para o C? 4. Está aqui, ó. Então, quando você vai aplicar o princípio fundamental da contagem, ficaria 6 vezes 5 vezes 4, 120. O mesmo resultado que você obteve fazendo por arranjo simples. Onde eu quero chegar? Que quando você se deparar com questões que seja arranjo, você sempre vai ter essa outra possibilidade de aplicar o princípio fundamental da contagem ou a equação do arranjo simples ou da permutação. Veja bem, enfrentei questão de arranjo. A ordem é importante. Você sempre vai ter esse processo de escolha. Ou eu aplico o princípio fundamental da contagem, ou eu aplico a minha equação de arranjo simples ou permutação, que a gente vai ver agora há pouco. Eu te dou uma dica de prova. Na maioria das questões de arranjo, seja arranjo simples, em que eu trabalho parte do grupo, ou permutação, que eu trabalho com todos os elementos do grupo, eu quase que sempre aplico o princípio fundamental da contagem. Então vamos resolver aqui o nosso exemplo número 1. Uma pousada possui 12 quartos e 3 hóspedes desejam passar o final de semana. Qual é o número de maneiras diferentes com que esses hóspedes podem ser distribuídos nos quartos, de modo que cada quarto seja ocupado por um único hóspede? Vamos entender? Chegam 3 hóspedes numa pousada e o dono da pousada diz para os hóspedes: nós temos 12 quartos. De quantas formas distintas esses 3 hóspedes poderiam ser distribuídos nos quartos? Simples. Ora, primeira coisa que você vai analisar nessa questão é um exercício sempre imediato. Pode parecer bobinho, mas para quem está começando a análise combinatória é um treinamento muito importante. É você dizer assim: primeiro, deixa eu analisar isso, se isso é arranjo ou combinação. A ordem é importante. Se eu colocar a pessoa 1 no quarto A, colocar a pessoa 2 no quarto B, bem vizinho, e a pessoa 3 lá no fundão, no último quarto, eu tenho uma formação. Se eu mudar, se eu não preencher o quarto 1, se eu preencher o quarto 3, 5 e o 12, eu teria uma formação diferente para as 3 pessoas? Claro que sim. Então, cada vez que eu altero a ordem dos quartos nos quais essas pessoas vão ficar hospedadas, eu tenho uma formação diferente. Então, se a alteração dos quartos me dá uma formação diferente para as mesmas 3 pessoas, então eu estou diante de um arranjo. Como eu estou apenas trabalhando com 3 dos 12 quartos, eu estou diante de um arranjo simples. Então, o que eu tenho que distribuir? Eu tenho 12 quartos para escolher 3 deles para dar para essas pessoas. Ora, então, como a ordem já é importante, eu estou diante de um arranjo. De quanto? De 12. 12 quartos, dos quais eu vou escolher apenas 3. Então, eu tenho arranjo de 12, 3 a 3. Aplicando a equação 12 fatorial, que é n fatorial, sobre 12 menos 3 fatorial. Ora, isso aqui vai me dar 12 fatorial sobre 9 fatorial. Desmembro maior. Então, arranjo de 12, 3 a 3. Eu desmembro maior. O maior desmembrado vai ser 12 vezes 10 vezes, aliás, 12 vezes 11. Vou colocar o 11 aqui do lado. Eu pulei o 11. Então, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 para... Por que eu paro? Para exatamente cortar com o 9 de baixo. Olha só. Desmembra-se o maior até atingir o menor. Ok? Resultado daria, então, 12 vezes 11 vezes 10. Então, o resultado seria 1.320. Total de possibilidades, o total de possibilidades que essas pessoas teriam para escolher os seus quartos seria de 1.320 maneiras distintas. Vamos para o exemplo número 2. Uma empresa esportiva virtual situada em um canal da internet, procurando aumentar seus critérios de segurança para a Copa do Mundo no Brasil, lembrando que essa questão ela foi uma questão já anterior a 2014,
Então, decide permitir o acesso de seus usuários através de uma senha determinada pelo próprio canal. A senha é formada por 3 dígitos distintos, escolhidos dentre os algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Qual a quantidade de números ímpares com características da senha indicada que podem ser formados com os dígitos apresentados? O primeiro período é puramente qualitativo, é simplesmente para contextualizar, é para colocar o candidato dentro do roteiro da narrativa da questão. Agora vamos para o segundo período. A senha, e aqui já é uma informação importante, aqui eu já tenho informação quantitativa. A senha é formada por 3 dígitos distintos. Opa! Ele já me deu uma deixa bem aqui, ó. A senha é formada por 3 dígitos. A senha que eu quero, ela é formada por 3 dígitos. Vou colocar aqui. Escolhidos dentre os algarismos, olha o conjunto. 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Então, entre esses 6 números, eu tenho que formar uma senha com 3 deles. E os números não podem se repetir, porque o texto fala claramente que a minha senha são com 3 algarismos distintos. O terceiro período é a pergunta da prova, mas ele já traz embutido nele uma maldade. É o que a gente chama nas questões de análise combinatória de condição particular. Eu quero formar a senha, só que eu não quero uma senha qualquer. A quantidade de números ímpares com característica da senha indicada que podem ser formados com os dígitos apresentados. Então eu não quero pura e simplesmente uma senha de 3 dígitos distintos. Eu quero uma senha com 3 dígitos distintos, mas a senha tem que ser ímpar. Então aqui está estabelecida a chamada condição particular. Dica de prova. A banca Enem veja bem, não vai elaborar uma questão de análise combinatória, seja ela arranjo, seja ela combinação, sem a chamada condição particular. Condição particular é uma questão da análise combinatória que vai um pouco mais além do tradicional, do que é comum. Ela estabelece um algo a mais. Esse algo a mais é chamado de condição particular. Toda vez que temos uma questão de arranjo com condição particular, sempre comece resolvendo pela condição particular. Depois sim, você vai para a análise genérica da questão. Vamos para uma resolução para que a gente possa entender o que seja isso. Eu vou te mostrar, primeiramente, a solução dessa questão aplicando o PFC. Depois que eu aplicar o PFC e resolver por PFC, eu vou te mostrar como seria a resolução dela aplicando aquela equação clássica de arranjo simples que nós vimos agora, n fatorial, n menos p fatorial. Vamos para a análise da questão sob a ótica única e exclusiva do princípio fundamental da contagem. Na questão colocada na prova, eu quero formar uma senha com 3 dígitos distintos, só que a senha tem que ser ímpar. Ora, 3 dígitos, então eu tenho aqui o dígito da unidade, que seria esse, é o dígito das unidades, o dígito das dezenas e o dígito das centenas. Qual desses 3 dígitos é o caracterizador da paridade do número? Ou seja, qual é o dígito que vai definir se o número é par ou ímpar? Exatamente o dígito das unidades. Então é por lá que eu tenho que começar, porque a minha condição particular fecha em cima exatamente desta casinha, a casinha das unidades, porque eu quero que a minha senha seja ímpar. Ora, então vamos lá. Para que a senha seja ímpar, o dígito das unidades tem que ser um número ímpar. Então eu começo por ela. Quantas possibilidades eu teria para a casa das unidades? Ora, para ser ímpar, só poderia ser ocupada ou pelo 1 ou pelo 3. Então, quantas possibilidades eu teria para a casa das unidades? 2 possibilidades. Ou 1 ou o
3. Ora, uma vez resolvida a condição particular, o que sobra, as demais casinhas para se preencher, é exatamente a aplicação do PFC direto, que a gente chama aqui, dica de prova, de decaimento. Ora, aqui você tinha duas possibilidades, ou 1 é o 3. Vamos supor que você usou o 3. Só um exemplo, eu peguei o 3. Preenchida aqui a casinha, eu tinha duas possibilidades. Quantas possibilidades eu teria para a casa das dezenas? Você vê quanto sobra. Sobraram quantos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades para a casa das dezenas. Uma vez utilizada a casinha das dezenas, não posso mais repetir. Vamos supor que eu utilizei o 6. Então, não posso mais usar o 6 para a casa das centenas. Então, eu teria 1, 2, 3, 4 possibilidades para a casa das centenas. Ora, total de possibilidades, aplicando o princípio multiplicativo, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Eu teria 40 possibilidades de senhas de 3 dígitos distintos, sendo a minha senha ímpar. Ok? Deu para entender a questão? Apliquei o PFC para resolver esta questão. Agora vamos aplicar a nossa equaçãozinha de análise combinatória. Como seria? Lembra que eu disse? Toda vez que eu tenho uma questão de análise combinatória, sempre começo pela condição particular. Não vai ser diferente. Ele queria senha de 3 dígitos distintos, desde que a senha fosse ímpar. Então, qual é a condição particular? Senha ímpar. Para ser ímpar, a última casinha, já vimos há pouco na mesma análise, a última casinha deveria ser formada por um dígito ímpar. Ou seja, eu teria ou 1 ou 3 como possibilidade. Eu teria duas possibilidades para a casinha das unidades. Ora, uma vez utilizada, vamos supor que eu utilizei, que nem agora há pouco eu fiz, eu utilizei o número 3. Uma vez utilizada a casinha, ou seja, uma vez preenchida a condição particular, agora sim eu vou poder aplicar a minha equação do arranjo simples. Veja bem, o que eu fiz primeiramente, apliquei a condição particular. A condição particular queria número ímpar, ou seja, preenchimento da última casinha com dígito ímpar. Quantas possibilidades? 2. Resolvida a questão da condição particular, agora sim eu posso aplicar a equação do arranjo. N fatorial, N menos P fatorial. Me sobraram quantos valores, quantos números para poder ser utilizado na minha senha? Me sobraram 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades de valores. Para quantas vagas me sobraram agora? 2 vagas, a casa das dezenas e a casa das centenas. Então, eu tenho que escolher 2 valores dentre os 5 que me sobraram. Ora, como a ordem é importante, arranjo. Então, ficaria arranjo de 5, 2 a 2. Aqui seria nada mais, nada menos do que arranjo de 5, 2 a 2. Então, a resposta que eu iria procurar na minha prova seria exatamente essa. 2 vezes arranjo de 5, 2 a 2. Olha o que aconteceu aqui. 2 vezes arranjo de 5, 2 a 2. Poderia estar na minha prova isso, sem eu precisar resolver. Mas se tivesse puramente numérico, arranjo de 5, 2 a 2, você iria aplicar a equação 5 fatorial, 5 menos 2, que é N menos P, 3 fatorial. Quando você fosse desmembrar o 5, daria 5 vezes 4, não vou mais nem colocar, ó. Você já está em outro nível, você já sabe que quem vai dar 3 vai cortar com 3 e que a resposta vai ser 20. Então, arranjo de 5, 2 a 2, 20. 20 vezes os 2 que estavam aqui na frente, a resposta final seria, então, 40, correto? 20 foi o arranjo de 5, 2 a 2. Como você já sabe que era 20, que é arranjo de 5, 2 a 2 vezes 2, resposta 40. Quer que eu te dê uma dica de prova? Muito boa? Eu simplesmente, quando pego questões de arranjo, eu faço o seguinte. Olho para as alternativas. Se as alternativas da prova estiverem em simbologia de análise combinatória, 2 arranjo de alguma coisa, fatorial de alguma coisa, eu
analiso a minha questão sob a ótica de arranjo ou de combinação, sobre as equações propriamente ditas de arranjo e combinação. Se as alternativas da prova estiverem com valores numéricos propriamente dito, 40, 30, 20, eu aplico direto o princípio fundamental da contagem. Não há erro para isso. Você vai acertar todas as questões. Então é muito fácil o passo a passo. Pegou a questão de análise combinatória? Leia o contexto, faça uma análise. A ordem é importante? Arranjo. A ordem não é importante? Combinação. Combinação será uma aula futura. A questão é arranjo? Eu estou trabalhando com todos os elementos do conjunto ou com parte dele? Se for com a parte dele, arranjo simples. Se for com todos os elementos do conjunto, permutação. Nossa próxima aula. Já fica a deixa e até o nosso próximo encontro com questões de permutações.